E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como dockerizar uma aplicação Java com Spring Boot. O que significa dockerizar é criar uma imagem de um programa Java com Spring Boot. Então vamos lá, vamos começar. Eu tenho essa aplicação aqui, que é uma aplicação em Spring Boot que eu fiz no vídeo anterior, que ela basicamente ela cria um health check personalizado. Se vocês tiverem dúvida como fazer, eu tenho um vídeo aqui mostrando, mas esse vídeo aqui não vai ser para isso. Eu tenho esse endpoint aqui, que é o change-health, que ele inverte o status da saúde da aplicação. Se ele tiver up, ele vai ficar down, se ele tiver down, ele vai ficar up. E eu coloquei aqui esse log aqui, só para a gente ver lá no Docker, nos logs do Docker, quando a gente rodar. Então, basicamente aqui se eu rodar, eu não vou rodar ela aqui não, vamos rodar direto no Docker. Mas é uma aplicação padrão Spring Boot, tá sendo usado aqui o Maven, né? Aqui eu coloquei um Spring Boot 4, tem aqui o Actuator e o WebMVC, que é o Web. E a versão do Java é 21. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para dockerizar aqui a nossa aplicação é vir aqui na raiz do projeto, clico com o botão direito, New File, e eu crio um arquivo chamado Docker, com D maiúsculo, File. Tudo junto, Docker File, tudo junto. E nesse arquivo aqui, o que a gente precisa fazer é, primeiro, a gente precisa herdar nossa imagem de uma outra imagem. O que a gente precisa nessa outra imagem? O básico para a gente rodar o Java é o JRE, certo? Então a gente vai precisar ali ter o JRE. A gente pode utilizar aqui, ó, essa imagem aqui. Eu vou utilizar essa imagem. Antigamente tinha uma que eu gostava bastante de usar, que era o OpenJDK. Só que daí, pelo que eu pesquisei aqui, ele entrou em desuso. Na verdade, eu já tinha visto isso, né? No serviço tive um probleminha lá com ele, tive que trocar ele para uma outra imagem. E agora a gente pode usar essa daqui, ó. Essa daqui é uma imagem que tem o JRE, né? Que é o básico aqui para rodar o Java. E esse Alpine aqui é uma versão mais enxuta ainda do que é necessário para rodar apenas o Java. O que significa, né? Você pegar essa imagem aqui para rodar a sua aplicação. O que significa que você vai ter um sistema operacional com uma camada bem fina, é, somente com realmente o necessário, o mínimo necessário para rodar a sua aplicação. Às vezes você vai precisar de ter algum outro comando, algum comando a mais no Linux ou alguma coisa assim. Aí você vai ter que ou instalar ou procurar alguma imagem já mais robusta, né? Por exemplo, uma imagem do Ubuntu ou alguma imagem mais robusta ali para você ter mais programas dentro do sistema operacional. A ideia aqui do Docker e quando você cria uma imagem, é que você consiga rodar um container mais enxuto possível. Com isso, você vai utilizar menos memória e menos recurso computacional, né? Porque a ideia do Docker é você conseguir subir vários containers de uma vez só numa mesma máquina. Se você não sabe o que é o container, né? Eu não vou aqui entrar a fundo. Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, mais a fundo, vocês deixam aqui nos comentários. Mas a ideia de ter um container é você ter uma camada fina de uma máquina virtual. Ou seja, de um computador mesmo. Aqui eu tenho aqui o Windows, né? Tô rodando aqui no meu computador o Windows. Eu posso ter ali uma imagem de uma camada fina do Windows. Aqui no caso é Linux, né? Então ele tem uma camada fina de uma distribuição do Linux. Então, essa que é a ideia básica, né? Então, ele veio ali depois das máquinas virtuais. Que a máquina virtual nada mais é também que é um outro computador, para quem é um pouco mais leigo, né? É um computador ali que está rodando e vocês conseguem rodar ali vários computadores dentro de um computador só. Essa que é a ideia. Bem por cima, assim. E o container ele vai ser menor do que esses computadores. É um computadorzinho, digamos assim. Então a ideia é essa. A ideia básica é essa. Então vamos começar aqui.
Eu já fiz aqui, então, eu vou herdar, né, desse Eclipse Temurin, é a versão 21 do JRE. E depois eu vou criar aqui um argumento, que no caso é uma variável. Vou criar aqui uma variável arg jar, vou chamar o nome de jar file, que é vou colocar aqui em português, arquivo do tipo jar, né? Arquivo do tipo jar, que vai ser aonde que ela vai estar. O Maven trabalha da seguinte forma: quando você falar para o Maven instalar o projeto, né, que é o run Maven install, que é basicamente ali gerar os executáveis do seu projeto, que é ali gerar o nosso arquivo .jar. Ele vai gerar aqui uma pasta chamada target. Então eu vou querer fazer o quê? Eu quero que o meu arquivo jar ele vai ser aqui dentro da minha pasta target barra. Então eu entrei aqui dentro da minha pasta target, ó, tá vendo? Eu falei que eu tenho uma pasta target aqui, eu vou entrar dentro dela e eu vou capturar qualquer arquivo que seja o arquivo .jar. Isso daqui você deixa um pouco mais genérico, né? Ao invés de você ter exatamente o nome do arquivo, no nosso caso aqui, acho que ficaria health-check, e acho que ele coloca a versão. A gente vai ver aqui como é que vai ficar, mas no nosso caso aqui, vamos deixar aqui genérico, que daí é bom até que funciona para qualquer. Se você mudar esse código aqui para um outro código aí seu, ele vai funcionar também. Se o nome do seu projeto estiver diferente, ele vai funcionar também. É claro, né? Se for um arquivo Maven e se ele tiver aqui configurado certinho para criar esse target. O padrão dele é criar essa pasta target. Você pode modificar aqui no .xml, mas não é o caso. Normalmente a gente não faz isso. Então aqui eu criei minha variável chamado arquivo jar e aqui eu vou ter que colocar esse meu arquivo dentro da minha imagem aqui que eu estou criando nova do Docker. Então eu tenho essa minha imagem que eu estou herdando, mas agora eu estou criando uma nova imagem. Então aqui a gente começou a criar uma nova imagem, só que com aquele em cima dessa imagem existente. E então é assim que funciona o Docker. Você vai colocando uma imagem em cima da outra, digamos assim. Você vai criando várias camadas de imagem que aí você consegue até mesmo otimizar na criação das próximas imagens dentro do Docker, porque daí ele vai salvando. Ah, eu tenho essa imagem aqui, agora eu tenho essa imagem aqui, que é a imagem dessa linha de comando, mais essa daqui que eu herdei. Aí agora eu vou colocar mais uma linha. Aí o Docker vai vir e vai criar mais uma imagem, mais um pedaço da imagem ali. Aí, por exemplo, se eu tivesse, vou criar aqui mais uma linha, então aqui eu vou usar a minha variável, para usar a variável aqui como se fosse ali no Linux, então aqui eu preciso abrir, aqui eu vou colocar o arquivo jar. Então eu vou copiar. Esse comando aqui vai significar o seguinte: eu quero copiar esse meu arquivo jar, ou seja, aqui eu tenho um endereço do meu arquivo jar, né? Que aqui eu criei a variável com o nome do arquivo jar. Eu quero copiar ele, eu vou criar aqui como o nome de app.jar. Então agora eu copiei lá para dentro da minha imagem. Então esse daqui vai ser mais uma linha do da minha imagem. Então temos mais uma imagem. E por último, eu vou criar esse ponto de entrada, entry point. E nele eu vou rodar um comando. Para rodar um comando aqui, eu vou abrir e fechar colchetes e vou colocar aqui o comando. Java, no caso é java-jar. A gente usa esse comando aqui para rodar também no É um comando normal que você usa quando você tem o seu arquivo jar e você quer executar. Porque o jar é um arquivo executável, né? Então quando você quer rodar o seu arquivo jar, você usa java-jar e o nome do jar. Então é um arquivo, é o normal. Eu tenho um vídeo até mostrando isso. Tem um dos primeiros vídeos lá que eu fiz, se não foi o primeiro,
que é para você criar a sua variável de ambiente aí do Java no seu computador e nele eu mostro. Então, se quiser dar uma assistida lá, é um vídeo interessante lá, pra você entender um pouco ali, um pouco da base ali do Java com o sistema operacional. Então é isso. Basicamente esse arquivo pode ficar assim, bem simplesinho mesmo. Vamos fazer a nossa primeira versão aqui. Só que para rodar esse daqui, eu primeiro preciso criar essa minha pasta target. Eu não estou criando ela automaticamente aqui, né? Como vocês podem ver. Então eu preciso vir aqui no Maven. Então tem esse M aqui, Maven, aqui no lado direito. E aqui eu tenho dentro do projeto aqui, ó, Health Check. Eu tenho essa outra pastinha aqui chamada Life Cycle. E dentro dela eu tenho esse clean. Eu vou primeiro rodar o clean. Apesar de que já não tem mais, não tem a pasta target aqui, mas se tivesse ele iria apagar, né, a pasta target. Eu vou rodar. Olha lá, build success. Então funcionou e tem um install. Lembra que eu falei que eu vou ter que instalar? Então eu tenho um install aqui, eu rodo o install. O clique duplicado aqui para você rodar, né? Double clique. Olha lá, rodou e criou aqui. Ó, tá vendo? Apareceu aqui essa pasta target. Então, o que que essa segunda linha de comando aqui vai fazer? Ela vai atribuir um valor para essa variável que é dentro da pasta target. Aí você abre aqui a pasta target. Eu tenho algum arquivo .jar. Algum arquivo .jar. Repara que o outro é .jar .original. E eu só tenho um arquivo .jar. Então, no caso aqui, ele vai pegar esse nome aqui, ó, tá vendo? Então, ele ficaria com o nome de health-check-0.0.1-snapshot. Eu poderia vir aqui e colocar fixo também, health e o nome inteiro, né? Mas eu não vou fazer isso, porque eu já expliquei aqui, acho que ficou bem claro que esse asterisco ele vai pegar qualquer arquivo .jar e vai usar esse nome para colocar aqui dentro dessa variável. E aqui eu uso essa variável para eu copiar esse arquivo aqui, ou seja, esse arquivo aqui, ó, lá para dentro da minha imagem do Docker, que é o app.jar. Então vai ficar lá no diretório inicial ali do Docker. E aí quando eu for executar a minha imagem do Docker, eu vou rodar essa linha de comando aqui, java-jar app-jar. E como eu copiei o arquivo lá para a pasta inicial do Docker, e quando ele for rodar a imagem do Docker, ele já vai estar nessa pasta inicial. Como ele já vai estar nessa pasta inicial, não preciso dar nenhum comando para entrar na pasta para rodar, porque ele já vai estar ali na pasta inicial, o arquivo do Java ali, o .jar já vai estar na pasta inicial do Docker. Daria para fazer aqui mais comandos, né? Você poderia aqui programar algumas outras coisas no Docker para você entrar em alguma nova pasta. Ah, não quero deixar nessa pasta, quero deixar em outra. Quero criar uma pasta nova. Quero mudar alguma permissão de acesso nas pastas do sistema operacional. Quero instalar algum programa a mais. Eu posso ter que instalar ali para eu rodar algum comando a mais no Linux. Algo assim, tudo isso você pode fazer, porque é um sistema operacional, é como se você estivesse rodando ali um computador mesmo e você pode ir instalando vários programas dentro dentro do container, né? Mas a ideia é sempre o container ficar o mais fino possível, então sempre instale só o que você precisa. Esse é o principal, porque daí você usa menos recurso para rodar a sua aplicação, certo? Então, beleza, é isso daqui que a gente precisa, é esse comando aqui básico. Vocês repararam que eu criei, né, eu gerei aqui o arquivo .jar manualmente, então daria para fazer automaticamente, eu não vou fazer aqui nessa aula, mas daria para fazer automaticamente de algumas formas. Mas de início vamos aqui rodar só dessa forma aqui, nesse vídeo aqui. Então, agora para eu criar, né, esse meu minha imagem, eu preciso vir aqui, eu vou vir aqui, vou executar o cmd e aí eu preciso entrar dentro dessa pasta aqui, ó, que tá meu projeto, c dois pontos barra, então vamos lá, cd c dois pontos barra invertida, deixa eu pegar aqui, c dois pontos barra invertida, git barra invertida, health, ó, com tab você autocompleta, barra invertida, na verdade
mais um, né? Barra invertida, health. Entrei. Agora eu tô no mesmo nível aqui, ó. Se der um dir, você vai ver que eu tô no mesmo nível do meu Dockerfile, ó. Tá vendo? Agora, como eu tô no mesmo nível do meu Dockerfile, eu posso executar o comando do Docker para criar a imagem. O comando do Docker aqui, ó, para criar a imagem, vai ser esse docker build "-t". Na verdade, é o docker build, né? E aí eu coloco um "-t", que é para eu colocar um nome para minha imagem, o nome que eu quero, né? Então posso vir aqui, docker build, aí "-t" é T de tag, então vai ser eu quero colocar o nome do meu projeto de, eu não preciso colocar as aspas, né? Mas se vocês tiverem algum nome, se eu não me engano, que precise de espaço, vocês vão precisar colocar aspas. Mas eu não vou ter. Geralmente a gente não coloca nome com espaço. Traço, health, traço check. E coloca ponto aqui. Esse ponto aqui significa que eu já estou na raiz da pasta que vai ter o meu arquivo Dockerfile. Se eu não tiver, eu teria que colocar aqui o caminho do Dockerfile. No meu caso aqui eu estou, então eu coloco ponto. Enter. Olá, aqui ele tá criando a imagem. Olha lá, ele tá falando que vai copiar. Ó, já estava em cache, né? Porque eu já rodei uma vez aqui essa imagem. Aí depois, ó, ele vai criando layers, né? As camadas. Aí foi criando as camadas conforme sendo feito. Aí a gente pode vir aqui. Inclusive, né, ele vai criando uma em cima da outra, como eu falei. E é por isso que ele conseguiu usar o cache ali. Ele não precisou baixar a, o sistema operacional aqui, né? Porque ele já estava cacheado, então ele foi mais rápido. Aí a linha 2 ele executou, ele teve que criar, e aí as outras linhas também foi criado também. Então vamos lá agora para rodar. É o Docker run. Eu vou rodar aqui vou usar o parâmetro "-p", que é eu vou expor uma porta, a minha porta 8080, utilizando ali o 8080. Então tenho a minha porta 8080 do meu computador, eu vou apontar para a porta 8080 do Docker ali, da rede interna do Docker. O Docker tem uma rede interna, e aí a porta 8080 agora vai ser utilizada ali do meu container, vai ser exposta na minha porta do meu computador 8080. Então, se vocês rodassem, por exemplo, mais de uma imagem, provavelmente vocês iam ter que usar uma outra porta. Provavelmente não. No seu computador, você teria que rodar com uma outra porta. Então, por exemplo, poderia colocar 8081 para 8080. E assim por diante. Então, agora vai ser 8080 para 8080. O nome da imagem, Health Check. E acredito que é isso. Então, é isso, ó. Você poderia usar um "-t" para você não não ficar com o console ali rodando, mas eu vou deixar ele com o console rodando sim. Que eu quero ver aqui a minha mensagem quando chamar o endpoint. Então eu vou rodar, vou apertar Enter. Olha lá, o Spring subindo. Olha lá, subiu, ó. A aplicação está rodando. Como que eu sei que a minha aplicação está rodando, ó, eu não estou rodando a minha aplicação aqui no IntelliJ. Eu posso vir aqui agora e posso fazer o seguinte: localhost 2.8, olha lá, actuator barra. Se eu testar, ó, tá funcionando. Inclusive aqui o meu integração com o API, que é o meu health check personalizado tá funcionando. Agora vamos chamar lá então, é porque quando eu chamo esse endpoint aqui do Actuator, eu não tenho nada no meu log. Vamos chamar algo que tem no meu log, que é esse meu endpoint aqui, change health. Vamos chamar esse daqui, que é um get change health. Vamos ver se ele funcionou. Vamos ver aqui, ó. Ó lá, alterando o health check manualmente. Então, tá funcionando aqui. Se eu voltar aqui para o meu health check agora e atualizar aqui, vamos ver como é que ficou. Down, tá vendo? Se eu chamar novamente, change health, e eu atualizar aqui, up. Então, e aqui se eu for ver, ó, já tenho mais um log aqui. Então, a minha aplicação tá rodando aqui dockerizada. Então, eu consegui criar a imagem do Docker
e depois disso eu consegui rodar o Docker. Se eu parar aqui a aplicação, Ctrl C, e eu tentar executar esse meu endpoint aqui, ó, veja que ele não vai. Então, se eu quiser rodar aqui um comando para eu não ficar com o meu console rodando aqui, né? Eu quiser deixar o meu terminal liberado, eu posso fazer o docker run -d de detached, que é o não quero que ele fique preso aqui, -p 8080 2.8080. Aí eu uso minha imagem health check e enter. Pronto. Ele tá rodando, se você der um docker ps, você vai ver que ele tá rodando aqui, ó. E se eu rodar aqui o meu endpoint, ó lá, tá rodando, mas aqui o meu terminal eu tô aqui, ó, eu posso executar outras coisas aqui. Significa que o meu Docker tá rodando, ó. Mudei aqui para down, mas eu não tô preso lá no console. Às vezes você precisa fazer dessa forma. Às vezes não, às vezes sim. No meu caso aqui para testar, inclusive aqui no nosso caso, né, se não quiser ficar abrindo mais de um terminal, é bom, é útil esse comando. Existem outros comandos do Docker, mas eu vou aqui me limitar a esses dois aqui, né? O sem o "-d" e o com o "-d". Vocês viram a diferença? Sem o "-d", eu vou conseguir ficar aqui analisando o log, mas meu terminal fica preso. E com o "-d", eu consigo liberar o meu terminal, mas eu não consigo ficar aqui olhando os logs. Para eu ver o log, eu teria que dar docker. Vamos dar aqui, docker ps, docker logs. E eu posso usar esse container ID aqui, ó. E aí eu consigo ver aqui o log, tá vendo? Então dá para você consegue ver o log ainda, mas não é o ele não vai ficar atualizando automaticamente. Existe até o outro comando para você atualizar automaticamente, mas nesse vídeo aqui o que eu queria mostrar é até aqui mesmo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então a gente aprendeu aqui como dockerizar uma aplicação Java com Spring Boot 4 e vocês deixam o like aí no vídeo, se inscreve no canal. E comenta aí quais vídeos que vocês querem que eu traga. Eu acredito que eu vou começar a trazer mais vídeos aqui sobre Docker e talvez até evoluir ali para um Kubernetes. Aqui dentro mesmo do... Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos aí, cobrindo essa parte aí um pouco atrelada à infraestrutura, né, do projeto. Mas por enquanto, por hoje é isso. Até mais. Tchau.